Possamos nos harmonizar então, buscando a paz de Jesus, silêncio através da nossa prece. Convido a todos. Pai nosso, que todo mundo conhece, né? Vamos ter o ritmo, mas vai ter a sintonia. Já. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Dá-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Mas livrai-nos de todo mal. Laia, laia, amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Liliane, é a nossa amiga, companheira de Berlim. Eu vou pedir para o Milton dar as boas-vindas, agradecer ao Anjo Gabriel, a esses anjos do Milton, do Campo, do Val, são amigos aqui da casa, todos os outros. Muito obrigado. Bom dia a todos. Quero em meu nome, em nome da diretoria, dos trabalhadores desta casa, dar boa-vinda a cada um de vocês e que vocês possam sentir a nossa alegria neste momento, né? E essa casa, hoje, é a casa mais antiga de Santos, tem 104 anos, não é? E queremos deixar registrado que toda vez que a use necessitar de usar esse espaço, será sempre bem-vindo, porque nós sabemos da importância que nós temos no movimento espírita aqui da nossa cidade paroquial, né? Então, seja muito bem-vindo e posso, nesse momento, né, e quero pedir a espiritualidade desta casa que faça, que nós tenhamos uma manhã grandiosa e proveitosa. Obrigado a todos. Muito obrigado, Milton. Eu vou chamar mais o nosso companheiro Gama, aqui que é da casa.
casa também, para fazer a prece de abertura também, companheiro querido. Bom dia a todos. Vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinita amor e bondade, Senhor da vida, para agradecermos pela oportunidade que temos de estar aqui encarnados, em contato com o Evangelho de Jesus, em contato com essa doutrina maravilhosa, a doutrina dos Espíritos, que nos traz esclarecimento, entendimento do porquê das coisas da vida. Porque aqui estamos de onde viemos e para onde retornaremos. Nos dá confiança, fortalece a nossa fé e através de eventos como esse, onde buscamos o conhecimento, onde trabalhamos as nossas vidas, que encontraremos muitas vezes respostas para aquelas indagações que muitas vezes nos abandonam. É encontrar com os nossos irmãos, lacerar Jesus, o Mestre querido, que engrandecemos as nossas experiências, que adquirimos, muitas vezes, conhecimentos para levarmos até as nossas casas. Com a certeza de que o Mestre Jesus, como ele mesmo disse, onde dois ou mais estiverem reunidos, ali está. E aqui ele está envolvendo cada um de nós com um abraço carinhoso. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Gama. Vou pedir a Renata agora que dê uma palavrinha breve aqui sobre a luz, o papel, o nosso trabalho, o objetivo desse encontro, e depois eu vou falar como a gente vai trabalhar, como vai ser a nossa dinâmica da tarde. Bom dia a todos. É uma alegria, porque tem mais gente que teve o primeiro encontro que a gente fez aqui, né? E os nossos amigos de Peruíbe, pessoas de outras cidades, é muito bom ver isso. É importante que a gente esclareça que a USE, ela tem um papel importantíssimo no movimento espírita. Não só no estado de São Paulo, como no Brasil. A nossa função não é determinar o que a Casa Espírita faz, ensina a auxiliar as casas espíritas nas atividades que ela já realiza. A gente sabe da correria do dia a dia, da nossa correria nas atividades da casa e da dificuldade em reunir trabalhadores para fazer capacitação. E hoje a gente tem um papel muito importante no cenário nacional, esclarecendo trabalhadores não só do estado de São Paulo, como do Paraná, do Rio de Janeiro, do Amapá, de vários estados, porque a gente precisa repensar as atividades que a gente realiza na nossa instituição. Às vezes a gente está tanto tempo na doutrina, tanto tempo no trabalho, e a gente esquece de refletir que o nosso público mudou. As gerações que estão chegando no centro espírita não é a mesma que estava antes. Então a gente precisa se adaptar.
a gente precisa aprimorar a nossa linguagem, a gente primeiramente precisa cuidar do nosso coração e principalmente cuidar dos nossos outros, porque quando a gente cuida de quem chega e às vezes esquece de quem está. O nosso trabalhador é aquele que representa a casa espírita, e quem está no movimento espírita, quem está na USE, necessariamente tem que ser trabalhador de uma casa espírita. Eu não posso falar sobre algo que eu não conheço. E quando a gente está aqui assim reunindo, a gente reflete sobre as questões, as dificuldades, os desafios, né? E as soluções para as nossas instituições, para que elas permaneçam, para que elas continuem, para que não aconteça aqui o que aconteceu na França. Então, eu desejo a vocês um excelente encontro e possamos, na manhã de hoje, fazer reflexões importantes e também repensar algumas condutas que a gente tinha, que hoje em dia não cabe mais. Então, eu agradeço a presença de cada um e agradeço por estar com vocês com mais um dia de estudo. Obrigada. Qual é assim, o objetivo deste encontro? Tem algumas coisas que a gente precisa deixar claro. Então, começando aí por saudar a todos, agradecer a presença e a participação daqueles que tiveram o compromisso de estar vindo aqui. Alguns estão indo mais longe, sendo gente de Peruí. Só o pessoal de registro que acabamos conversando, eles teriam que andar 400 quilômetros, fica muito longe, para eles fazerem 200 para vir, 200 para voltar. Então, nós faremos um evento parecido com esse, não vale a pena atender aquele. Mas a ideia, só para deixar, que em 2015, há 10 anos atrás, nós fizemos um evento com esse mesmo tema, repensando gente que está na Praia Grande. Nós fizemos lá na faculdade do I10. Era justamente para a gente discutir isso. A gente já tinha interesse de estar vendo, porque a gente tem a ideia de que nada é tão perfeito que não possa ser melhorado. Nada. Nem nós, como criaturas, né? Perfeição é só Deus. Poder guia Jesus, mas perfeição Deus. E a gente sabe que, assim como nós temos que fazer algumas mudanças, aliás, eu vou fazer muitas, né? Mas a gente tem que fazer mudanças no nosso eu, na nossa maneira, as casas também precisam ir melhorando. O centro espírita de 50 anos atrás, de 70 anos atrás, de 100 anos atrás, não é o mesmo de hoje. As condições são outras. O que o Kardec deixa claro na doutrina é que as questões de fundo não se podem mudar. Nós não vamos fazer na Assembleia um evento como esse aqui, votar e revogar a reencarnação. Isso é uma questão de fundo, isso não entra nem em votação. Questão de fundo a gente não mexe, mas na forma Kardec diz que pode mexer. O centro espírita, se o passe vem antes, se vai depois, se inspira, se não inspira. A questão de forma, nós podemos fazer diferente de forma. A gente quer a questão de fundo, não, por exemplo, o passe pode dar passe sem amor? Não, isso é questão de fundo. A pessoa que tiver pensamento, desejo de amor, vontade de ajudar, o passe não funciona. A forma do passe pode fazer um pouquinho diferente do outro. Então, é o que Kardec nos explica. Então, a questão de fundo a gente não muda. A doutrina já foi codificada, nós temos que estudar, nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre isso. Mas as questões de forma a gente pode ir atualizando. Só para dar um exemplo, hoje a gente tem um online que goste ou não goste, ele veio para cá. A pergunta é saber como é que a gente vai trabalhar com isso. Então, como é que a gente trabalha com online e com presencial? Então, está dentro. Deus nos deu inteligência para a gente descobrir isso. Reunião como essa para a gente discutir. A gente lida com online, a gente lida. Agora tem outra coisa aí, né? Inteligência artificial. Puxa, eu quebrar a cabeça para fazer um convite. Agora eu produzi que eu quero isso. Eu quero segunda versão, terceira. Vai me dando. Aí eu tiro isso aqui. Vamos utilizar isso a nosso favor, não contra nós. Essa é a ideia. Então, isso nós estamos falando do centro espírita, do movimento espírita, não da doutrina. A doutrina já está codificada para ser estudada. Lembrar que esse evento
Eu queria lembrar que o próximo Congresso da USE, o Congresso Estadual da USE, vai ser o ano que vem, 2026, junho de 2026. O tema que nós conseguimos colocar no próximo Congresso da USE é o Centro Espírita que buscamos, tem a ver com o nosso trabalho de hoje. Que centro espírita a gente quer? Que centro espírita nós buscamos? Nós precisamos discutir isso. A gente tem que ajudar a deixar um legado à nossa geração, tem que deixar um legado para gerações futuras. Nós já estamos deixando, mas quanto melhor arrumada a casa a gente deixar, mais fácil vai ser para eles caminhar. A gente tem que questionar a falta de jovens, a casa espírita não tem saúde, porque o IBGE disse que nós diminuímos de tamanho, 10 ou 12 anos. Diminuímos de tamanho, o número de espíritos. Tem outras explicações que dizem que é isso, que as pessoas podem se declarar como bandista e outras coisas que antigamente se declaravam como espíritas. Mas a gente também percebe que os centros depois da pandemia diminuíram de tamanho presencial, de tamanho. Então, a gente está querendo entender esse processo e quando a gente vem fazer um encontro como esse, dizer assim, mas vocês têm a USE, vocês têm a receita pronta? Não, ninguém tem a receita pronta. A receita a gente vai tirando desses encontros, das conversas, dos debates, e cada casa vai se aparelhando, vai aproveitando. Então, essa é a ideia desse encontro. Então, em cima do encontro que vai ter, o congresso que vai ter o ano que vem, nós estamos fazendo presencial uma prévia. Isso aqui funciona como se fosse uma prévia presencial. Nós vamos ter uma prévia online agora em setembro, que eu vou estar junto com o Orson Peter Carrara e o Ivan René Canzolini, são pessoas vinculadas também ao Museu Espírita, para discutir um tema parecido com esse, só que vai ser online, aí vai envolver o estado de São Paulo inteiro. Mas a ideia é a gente estar buscando sempre esse norte, o centro espírita que buscamos. Nós queremos a casa espírita, que é a nossa base. Aqui foi falado, que nós, a Renata falou que o centro espírita, na USE as pessoas têm que estar vinculadas a uma casa. Eu gosto de ressaltar isso. Não se tem como participar de uma atividade da USE sem estar vinculado a uma casa. Na USE nós não temos a figura do cartola que tem no futebol. O cara nunca jogou futebol, não gosta de futebol, mas é presidente de um clube, é da Federação Paulista, não gosta de futebol, mas nada. Na USE nós não temos isso. A pessoa para estar na USE precisa ser vinculada a uma casa, precisa vivenciar. Aí, vivenciando, ela vai dar as opiniões, a leitura, a visão dela. Essa é a ideia. Então, esse congresso que nós vamos fazer o ano que vem tem essa finalidade da gente poder discutir o centro espírita que a gente busca, que a gente quer ver existindo no presente ou no presente mais próximo ou no futuro próximo e deixar um legado melhor às gerações que vão vir aí. O encontro nosso de hoje, a gente poderia vir aqui e fazer, qualquer um de nós aqui, eu acho que poderia vir aqui e fazer uma exposição de 2 horas e meia do centro espírita. Mas ninguém está interessado em ouvir aqui, nós estamos interessados em ouvir todo mundo, essa é a ideia para mim. Vir aqui fazer uma exposição de 2 horas, falar qual é o papel da casa espírita. Isso a gente já estudou aqui, não tem marinheiro de primeira viagem. Eu olho aqui, eu vejo os amigos queridos, que só tem leão e leoa, não tem gatinho. É tudo pessoal experiente, vivenciou. Então o que a gente quer justamente ouvir todo mundo, mas com que todo mundo possa ouvir todo mundo. Porque como nós espíritas não temos papo, nós não somos vaticanizados, não é uma estrutura de Vaticano, do Papa
tipo que vai acontecer lá no centro, na igreja que está lá no fundo. Então, ele tem isso tudo. Se o padre pode falar ou não. Nós não temos isso, graças a Deus, no movimento espírita. O movimento espírita não se estrutura de cima para baixo. Por isso, demora mais. O movimento é mais lento, cada um das faz de um jeito diferente. E vai ajustando devagarinho, mas a gente busca na união dos espíritas. Posteriormente, a gente vai ter um processo que a gente chama de unificação. Mas não existe unificação sem a união dos espíritas. Já discutimos bastante sobre isso. Aliás, vocês todos conhecem aqui o Altivo Ferreira. A primeira vez que eu entrei na Rússia, acho que foi em 1988, não me lembro, melhor do que 88, 89. E eu caí meio de paraquedas. E eu não sabia muito bem, eu tinha liderança muito mais importante que eu, e tal. Tinha tarefa que ia fazer, eu fui conversar com o Altivo. Eu falei, Altivo, estou na Rússia aqui, você tinha passado por um problema de disputa, um problema meio crítico na época. Eu falei, o que é isso? O que é que eu faço? Ele falou, na Rússia, que é você ir lá e dar um abraço ao amigo. E daí? Daí as coisas acontecem naturalmente. Então nós temos que primeiro buscar a união. Se eu gostar das pessoas, as pessoas gostarem de mim, e assim todos nós, então fica fácil. A gente tem como conversar, as nossas diferenças não vão nos atrapalhar. Vão ter diferença? Claro que vamos. Ora, se eu tenho diferença com meu filho, com a minha esposa, cada filho é diferente, porque nós não vamos ter um centro espiritual e um movimento regional, estadual e nacional. A pergunta é como é que nós vamos lidar com isso? Então, nós vamos aprender a ver como é que a gente vai trabalhar essas diferenças. Esses encontros nós queremos ouvir. Por isso a gente tem procurado fazer, principalmente no departamento de doutrina, fazer mais ouvir. Lógico, as pessoas têm uma leitura diferente, a gente vai entender. Cada um vai falar como pensa, como vê, como lê. Aquele problema está na questão. Então, o que a gente pretende fazer é ouvir, por isso nós vamos dividir em grupos para poder cada um estar falando. Desejamos que todos, que não haja um monopólio de uma pessoa. Naturalmente, a gente vai colocar um coordenador, vocês escolhem um coordenador, mas que não monopolize. Nós não queremos isso, nós queremos que todo mundo possa ter a oportunidade de falar. Eu tenho até o hábito de, quando a gente faz uma roda de conversa, vai da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, onde todo mundo fala, a gente vai pegando um critério, onde a gente possa ouvir, escutar todo mundo, a opinião de cada um. E depois, se tiver uma segunda rodada, a gente se inscreve e fala. Então a ideia é essa, a gente vem aqui dar uma aula do que é ser espírita. Mas nós temos que ouvir o que os espíritas acham, e depois a gente vai tirando as nossas conclusões e nossos caminhos. Então, nessa ideia do centro espírita que buscamos, a gente gostaria de fazer até uma coisa com mais tempo. Nós optamos por fazer meio período, porque a gente sabe a dificuldade de fazer um período integral. A vida nos ensinou, a experiência espírita, que é mais fácil fazer 3 ou 4 encontros de meio período do que um encontro período inteiro. As pessoas têm que almoçar, fazer almoço. Então, as pessoas, a ideia nossa é ver se a gente consegue terminar antes do meio-dia. E nós vamos conseguir. Então, se faltar um pouco de assunto, paciência. A nossa ideia é terminar 11h10 para meio-dia. Tá? Nós não vamos esticar para que a gente possa, se faltar alguma coisa, ficar para o próximo módulo. Mas que a gente use um período só do nosso grupo. Então, nós vamos ter o departamento de infância, o grupo que vai trabalhar infância, juventude e família. Ou que vai trabalhar o atendimento espiritual, o evangelho do lar e o ápice. Ápice é o atendimento da atividade assistencial e promoção espírita no centro espírita. Então, a gente não consegue ter uma sala para cada um, até por número de pessoas e espaço. Então, a gente vai trabalhar em quatro salas. A ideia é essa. Nós vamos trabalhar mediunidade, desobsessão em uma sala também.
E depois, estudos, uma outra sala com estudos sistematizados de arte. Até porque a gente tem tido algumas dificuldades nesse tema, estudos sistematizados com arte, mas especialmente a arte das pessoas. Nós temos bastante gente, mas a gente às vezes não consegue juntar numa região como a nossa. Então, tem bastante pessoas vinculadas à arte, e a questão do estudo é uma coisa que a gente também tem muito interesse. Então, todos essas quatro temas, esses temas, a gente vai dividir em 4 salas. Então, eu vou pedir para a Jaque me ajudar aqui, já para a gente ver como que a gente já vai encaminhando. Mas só para dizer, a gente vai ter por volta de 1 hora nessa roda de conversa. 1 hora mais ou menos para a roda de conversa. Então, o que a gente espera de cada grupo? Que levante os problemas e proponha soluções. O centro espírita que nós queremos. Olha, o centro espírita nós estamos vendo assim, assim, assim. E nós gostaríamos de ver, está vendo frito, a gente acha que deveria ser assado. Seria melhor, quer dizer, que a gente tenha clareza de levantar os problemas e propor soluções. Propor soluções para o futuro. Então, essa é uma das coisas que a gente gostaria. Que ao final vai ser exposto, nós vamos sair para o lanche. A gente vai ter uns 50 minutos para discutir os problemas e as soluções na roda de conversa. Depois a gente sai para o lanche, faz um lanchinho, volta para cá, nós vamos expor o que cada grupo apresentou e fazer alguns comentários breves e a gente encerra. São capacitados para todas as atividades, inclusive direção de sala de classe. O único lugar onde é mais restrito é o que faz a palestra, por exemplo, que aí ele precisa ter uma outra capacitação, e aí é um número mais reduzido, mas todos têm o treinamento. Vocês têm esse diálogo fraterno lá? Mas a pessoa também fica mudando? Geralmente não. Porque assim, por exemplo, eu faço o diálogo fraterno. Só que a gente também, na aliança, todo mundo que chega toma o passe de limpeza antes, diferente da USE, que nós chegamos e nós não fizemos o autopasse nem nada. Então, na aliança, nós fazemos o autopasse e também a recepção inicial, acolhido por uma pessoa que está na porta, que encaminha para a mesa, e aí essa pessoa vai receber um passe de limpeza e ela vai ser encaminhada para este diálogo fraterno, que nós chamamos às vezes de trainings. Aí eu fico lá, porque geralmente eu dirijo a sala, aqui é chamada de desobsessão, lá é a sala de P3B, que nós denominamos assim. Então, este assistido que está dentro deste grupo de P3B, ele semanalmente ele passa por esse diálogo, para que a gente saiba semanalmente como ele mudou, como houve alguma mudança ou não. Isso é uma pergunta, eu não entendi. Soberba, né? Muitas vezes nós temos de levar para o outro. Uma coisa que eles nunca ouviram falar, gente. Nunca ouviram falar, vai ser muito... É como pegar uma criança de 5 anos, aí eu também sou professora também, quer dizer, não atuo, mas sou. É como pegar uma criança de 5 anos de idade e colocar num 4º ano, ela não vai entender nada. E a didática é o fazer entender, que é justamente o trabalho, é isso, né? Nós temos 1 hora para tratar dos 2 assuntos. Então ela vai ter 30 minutos de um e 30 do outro. mais ou menos isso, né? Eu estou aqui que eu estou... E nós começamos que hora? 9h30? 9h30. Então, assim, seria legal ouvir todos, mas tem alguém que tem algo diferente do que já foi elencado? Eu só vou falar, não. Posso falar? Não, pode falar. Eu acho que assim, às vezes também falta equipamento para casa. Eu não conheço a casa de vocês. Não sei que equipamentos vocês têm, né? Mas hoje em dia é muito prático, em vez de comprar projetor, comprar uma TV, né? Que é mais fácil de manter, porque o projetor tem certas dificuldades, né? Tem que ter telão. Comprar uma televisão maior um pouquinho para que todo mundo consiga enxergar, acho que seria o ideal. A falta de equipamento está resolvida com a tecnologia. Sim. Né? E aí, quem estiver como professor,
ele tem que se abrir para as novas tecnologias, porque senão não rola, né? A gente tem que aprender a trabalhar com isso. Sabe uma coisa que eu observei? Por exemplo, lá na nossa comunidade, lá eu atendo a necessidade, por exemplo, uma criança que sofre de violência sexual, do padrasto, do vizinho, isso aqui. Muitos casos assim. Então, eu não tenho que transformar o outro em espírita, isso é um problema sério. Às vezes eu vejo até em reunião de obsessão, você querendo que o espírito entenda coisas do espiritismo. Você está para acolher a dor, o sofrimento, a tristeza, a mágoa ou a ignorância do espírito. Então, nós temos sempre, isso é uma coisa atávica nossa, de querer transformar o outro naquilo que nós acreditamos. Não, nós temos ferramentas, que é o conhecimento, que é a reencarnação, então eu vou ter uma compreensão muito maior, eu vou saber da lei de causa e efeito, então eu vou saber que os espíritos participam da nossa vida. Então eu vou atender aquele jovem, aquela criança, eu que tenho que passar esse postulado sem precisar fazer com que ele se torne isso. Então eu vou atender essa parte emocional que está abalada. Eu vejo, por exemplo, essa questão do espiritismo está diminuindo, uma grande balela. Isso por quê? Na realidade, a ideia que prevalece não é a pessoa, é a ideia. Então hoje 80% é reencarnacionista. Acredita que o espírito de alguma forma pode se comunicar. Então a tarefa está sendo feita, não tem que se preocupar com isso. A ideia que é importante. Então tem muita gente que é de outra religião, vai tomar um passe e assim por diante. E que deve prevalecer. Só que o espírita, que é aquele camarada que tem um compromisso em divulgar o conhecimento, esse que tem que vivenciar isso. É onde a gente tem as nossas dificuldades. Por isso que um tem que ter compreensão com o outro, porque nós temos uma tarefa mais difícil ainda, de passar uma informação que eu tenho que viver, e nem sempre eu vivo essa informação. Então você vê como é que não é tão simples assim, né? Então, cada centro espírita atende uma necessidade. Lá na Vila Nova é uma necessidade, no Gonzaga é outra, aqui é outra. E cada um vai ter que desenvolver uma linguagem que vai atender essas necessidades. Né? Mas esse é um... a doutrina e apresentar a doutrina. Por mais que a gente tenha boa vontade só não basta. A gente precisa ter conhecimento, porque eu não posso violar direitos. Alguém que é vítima de preconceito, alguém que tem relações, que já sofreu homofobia, ela percebe, independente de você demonstrar ou não, na sua fala o preconceito. Porque ela já passou por isso várias vezes. Então a casa precisa te capacitar, porque quando eu falo assim, quando você fala assim, você está vendo só a questão legal. Por quê? Porque a gente, quando trabalha no atendimento fraterno, você não vai trabalhar só um tema numa noite. O que o Newton vai fazer? O palestrante vai falar para 100 pessoas ali. E você vai fazer 4 atendimentos, 5 atendimentos. Numa noite pode ser 5 temas doutrinários diferentes. Então você tem que saber o que a doutrina fala, quais são os aspectos que envolvem aquilo e falas que você não pode falar. Que antes falava que era normal, a sociedade mudou. Então a gente precisa se adaptar à nossa linguagem. Por exemplo, você no atendimento fraterno, você atende criança, mas será que você alcança o nível da criança, um linguajar, um universo? Vê como tem muita coisa envolvida? A gente muita responsabilidade. A Jaqueline veio trazer a questão do ápice. E aí a gente foi somando, né? A espiritualidade parece que falou, não, é esse o projeto, o programa. Então, para mim, fluiu muito mais fácil a doutrina através da arte. Então, eu entrei no nosso lar por causa do coral, entrei para cantar, né? E aí foi aparecendo os instrumentos, né? Eu fui fazer aulas de violão, marido violino, conhecemos um pianista. Então, parece que foi assim essa proposta, esse convite para que a gente inserisse a arte dentro da casa espírita. E aí mas dentro da arte, o seu setor é música? Sim, aí musicalização. Entramos na evangelização, levando para as crianças, né? Então, como ele estava comentando, né, que a música, por exemplo, ela vibra, né? Ela tem essa questão de vibrar, essa tranquilidade, de transcender. Então, funcionou muito bem para a evangelização. Então, a gente tem o trabalho todo sábado, as meninas estão aí comigo.
e a gente faz a musicoterapia com eles aprendem a cantar, depois os passos. E inserimos isso dentro da Casa Espírita Nosso Lar, porque antes tinha só o coral, agora tem uma divulgação muito mais ampla. Todas as palestras, a gente tem a parte musical, tem a música, que é no meio da palestra, ou senão as músicas antecedem a palestra. Então, eu tenho também a questão da esquete, do teatro, que a gente conhece bastante como que isso funciona, é bem funcional. Isso traz a alegria. Eu acredito que o movimento espírita, ele não é só questão só do nível da didática, né? É a linguagem principal, ao meu ver, porque eu entrei pela música, pela alegria. Eu acho que é isso que está faltando um pouco. Né? A gente tem que deixar de ter um pouco esse livro debaixo do braço, ser tão vigoroso, com estudo, tão preciso. Trazer a leveza. Trazer a leveza, né? Porque a gente lá, por exemplo, nessa casa espírita que eu trabalho, no nosso lar, serviu muito, né? Eu agradeço muito a Deus e a Jesus por nessa encarnação ter tido essa oportunidade, porque em outras casas espíritas que eram mais fechadas, a gente hoje é convidado por conta da questão da arte. A lógica viável para o jovem de hoje, será que nós estamos colocando em ação tudo que a gente discute quando a gente está aqui? Precisa ter mais dinâmica, precisa pôr a música. Será que está sendo permitido isso? Nós não estamos falando de mudar o que é o Evangelho, o que é a codificação, mas a forma, adaptar a forma de passar para abraçar e acolher esse jovem, essa criança dentro da casa. Eu vou trazer um exemplo para você, tá? Claro que dá para a gente, quando a gente fala jovem, a gente tem que pensar, a família está envolvida nisso também, né? Nós somos uma boa família também, então, como que eu sei que vocês fazem um trabalho muito bom aqui, né? E que vocês fazem um trabalho muito bom relacionado. Eu gostaria até depois de falar a minha experiência, aí, talvez até para... Você toma a palavra e fala, mas eu estou dizendo, eu te interrompi aquele momento para você trazer agora. Pensar e de agir. Ele perguntou, e você? O que vocês estão fazendo para mudar isso? Aí eu comecei a trabalhar, porque aqui na casa também, não vou falar que sempre foi, antigamente, não era muito visto assim a evangelização, nem dos trabalhadores. Aí começamos, eu e a Cristina, a divulgar a evangelização, a mostrar que nós não estávamos ali só para tomar conta das crianças, nós estávamos ali para passar o ensinamento de Jesus à luz da doutrina do Espírito. Então, as crianças hoje em dia, elas não adianta, elas não vêm para ficar paradas, para ser passivas. Nós temos que estar trazendo atividade para elas estarem trabalhando o tempo todo. Aqui, no seu Lorival, São Luís, já presenciado loucura, porque eu tenho as ideias da Cristina Copa, eu falo que eu sou a brasa, ela é o fogo, e a gente, nós cozinhamos, nós fazemos várias atividades passando o ensinamento, eles agindo, eles participando. A nossa evangelização está numa base de 35 a 40 crianças, e toda semana está chegando criança nova. E há pouco tempo chegou um, que uma amiguinha trouxe, essa que eu te falei que está sempre trazendo, né? Ele chegou assim, tia, é você que ensina brincando? Então é isso que as crianças precisam, que você falou, a gente tem que estar... Hoje em dia tudo é muito rápido. É exatamente o que eu estava falando a respeito. Meu nome é Márcio, eu sou do Paulo Estevão lá de São Vicente. Estou intimamente ligado às atividades da infância e de juventude. E a gente veio aqui para aprender, para tentar ouvir, ver o que os centros estão fazendo, sempre pode levar algum tipo de experiência, de conhecimento, né, para fazer melhor o nosso trabalho lá. A gente está há uns 3 ou 4 anos aí, de uma forma mais dedicada com essa área da instituição, e a gente sente algumas dificuldades, né? Uma delas é a falta de frequência das crianças, né, a baixa frequência. E a impressão que fica para nós, assim, é que os trabalhadores da casa espírita parece que não dão muita importância. Se o filho foi, se não foi, tanto faz. Não sei. Parece que antigamente você tem que ir. Eu, na minha experiência pessoal, eu nasci dentro do centro, os pais já eram. Antes você pode fazer um MBA, você precisa estudar 2 anos, 3 anos sobre isso. O jovem de hoje é dinâmico, ativo, rápido. Ele não vai fazer isso. Então, assim, enquanto ele estava falando aqui, me veio aqui um repente, sabe o que a gente tem que fazer? Como é que Kardec foi atraído para fazer o trabalho dele? Pelas
mesas girantes. Hoje a gente não tem mais fenômeno, mas o fenômeno ainda atrai muita gente para a casa espírita. Tem gente que vai na casa espírita em palestra e chega para a gente e fala: eu posso participar de uma reunião, eu quero ver o espírito falando, eu quero ver o livro voando. Você explica que não tem mais isso. Isso foi uma necessidade daquele período. Mas eu acho que uma forma, eu estava pensando agora, por exemplo, a gente tem a mocidade lá, o grupo do Júnior, que são os jovens de 16, 17 anos, 15. Convidar o jovem para participar, vamos fazer uma sessão mediúnica, onde os jovens possam participar, porque eles têm essa curiosidade de ver a comunicação. E através de despertando o interesse, vendo a comunicação, talvez ali despertar neles o interesse da participação, e aí sim, forjar um outro tipo de estudo, não coelho. Não que o coelho não seja importante, é importante, foi em determinado período, mas esse tipo de estudo ele precisa ser sendo transmutado no decorrer do tempo, com a tecnologia que a gente tem hoje para... Comentava ontem na reunião, já comentei com o Allan Kardec isso no outro dia, eu fui na igreja Bola de Neve com meu filho gosta de ir na Bola de Neve por causa da esposa dele. Fui eu lá. A gente pega na casa espírita que ninguém use celular, não é isso? Adentra a casa espírita e desligue seu celular. Sabe o que eles fazem na Bola de Neve? Em determinado momento, no meio do culto, aparece um QR Code gigante na tela e o pastor falou para a molecada assim, eu fui no culto de jovens, escaneie esse QR Code, aí todo mundo... Aí eu também, né? Peguei, aí saiu lá no dia que eu fui a história de Jó. Aí o pastor lá em cima ele grita, você aí de camisa listrada, leva o microfone para aquele menino lá. Lê aí o que está falando de Jó. Aí o menino lê no celular dele, aí o pastor fala sobre Jó. Daqui a pouco ele grita assim, agora eu quero que vocês pesquisem aí o que aconteceu com Maria Madalena. Aí todo mundo no celular, Aí ele chama outra, uma menina. Você, o que saiu aí na tua pesquisa do Google? Então eles não proíbem o celular, porque não adianta hoje você falar para a molecada, porque o tempo todo está conectado. Então, temos que usar isso em benefício. Isso pode ser usado. A transcomunicação. Não foi falado que daqui a um tempo todos serão médicos, a comunicação vai se tornar fácil. Será que isso aqui não vai ser esse instrumento onde a gente vai poder se comunicar com a vozinha desencarnada de uma forma muito mais fácil? Então a gente precisa exercitar isso aí, porque é isso que o jovem precisa. Ele não precisa que ele chegue na casa espírita e brigue. Põe o celular no modo avião, desliga, não vai usar, vai estudar, vai. Então a gente tem que usar. Então eu acho que o primeiro momento agora é esse atrativo que me veio a ideia. É convidar os jovens, vamos convidar, vem participar de uma reunião, vem ver. Tenho certeza que eles vão gostar. Desse todo mundo para a gente. As melhores partes do encontro como esse é o intervalo. O que a gente está fazendo aqui é muito gostoso, realmente. Eu gosto muito, a gente até alonga um pouco os intervalos, porque nós, na casa que a gente participa, das casas que eu participo de duas, a gente reclamava que os trabalhadores não se conheciam, só se faziam você. Aí na fizemos 10 encontros para a terra, só encontros para a terra. Depois não deu certo, porque as pessoas começaram a morrer. Mas a gente gosta muito disso. Aí nós percebemos que a confraternização maior que a gente conseguiu resultar são os intervalos. Então eu proponho que a próxima reunião seja uma reunião só de intervalo. Só de intervalo. Faz uma casquinha de doutrina, e só de intervalo. Aí eu acho que a gente consegue confraternizar mais. Mas é interessante isso. Então a gente acabou usando essa estratégia de alongar os intervalos, que era onde a pessoa trocava telefone, dava um abraço, matava a saudade. Mas esses encontros, como eu falei, eu participei de alguns grupos, a gente viu que é coisa, né, é gostoso as pessoas debaterem, cada um tem a sua ideia diferente. Assunto não falta. Eu estava vendo o Caetano e falou, puxa, nós tivemos que encerrar a hora que a coisa começou a pegar fogo. A gente percebe que o movimento espírita gosta. E é isso que nós queremos promover através da luta, debate. Não é ficar vindo aqui fazendo uma conferência. É importante a conferência? É também. Então tem coisas que eu vou assistir uma conferência, então eu vou lá para ouvir os cidadãos falar 1 hora e 10, 1h30, de acordo. Mas esses encontros nossos é mais para a gente conversar entre nós, ouvir o movimento espírita, ouvir as lideranças, o que elas pensam, o que elas estão vivenciando. Então todo mundo é espírita, todo mundo lê, todo mundo sabe. É importante a gente entender,
para buscar os caminhos, na ideia para buscar o centro espírita do presente e do futuro. Então nós precisamos deixar um legado. A gente faz o que pode. A gente também não obriga nada. A USE não interfere nas casas. A USE faz isso que nós estamos fazendo, elas promovem cursos, seminários, congressos. Cada casa tem autonomia para buscar a sua trajetória. Mas é gostoso a gente ter oportunidades. Porque como a gente não tem um papo do que a gente tem que fazer ou não pode fazer, a gente só fica sabendo o que é mais certo fazer. Mas de fato vem conversando. Como eu já te falei, a gente não tem, né, a maneira que o movimento espírita trabalha de baixo para cima, o perfeito sensível, que é na sua grande maioria, a gente só pode fazer isso fazendo essas confraternizações. Então, através de alguns congressos, através de encontros como esse, a gente pretende fazer. A gente vai batendo papo, a gente vê que as coisas abrem necessidade de outros. Ali num dos grupos, nós vemos que só de mediunidade tem assunto que não acaba mais. Aí você vai no outro lá de arte, não deu para falar metade do que o pessoal queria falar. E assim, bom se a gente pudesse fazer encontros como esse, ouvindo todos esses segmentos por área. E as pessoas, porque eu estava comentando que às vezes as pessoas reclamam, a sessão fazem evento online, a gente faz muita atividade online. Porque online a pessoa pode participar sem necessariamente sair de casa. Não, mas quer presencial, mas às vezes você faz o presencial, o cara não quer. Então, mas a gente faz para amanhã os caras dizer, vocês não fizeram, nós fizemos, você que não veio. E a gente não aprendeu a conversar com o ausente, a gente aprendeu só a conversar com os presentes, é o que a gente está fazendo. Então, gente, eu estou muito feliz porque a gente está tendo essa oportunidade. Então, nós vamos passar aí agora para conversar sobre esses resultados dos 4 grupos. O primeiro grupo é da infância. Cadê o grupo da infância? Quem vai falar pela infância? Tá. Então, gente, a Vanessa vai falar desse grupo e a gente vai poder fazer algum comentário a respeito para ir passando para os outros grupos que aqui estão presentes também que vão falar. Então, Vanessa. Bom dia. Bom, o nosso grupo estava discutindo sobre infância, juventude e família, né? Está tudo unido. As dificuldades, eu primeiro vou colocar 2 questões que foi colocada para nós, que seriam: como que nós estamos preparando a casa espírita para o jovem de hoje? Nós estamos nos preocupando em entender realmente o jovem de hoje? Porque são questões de dificuldades que não vêm de hoje, foi o que nós comentamos no nosso grupo. Então, principalmente, evasão dos jovens da casa espírita, falta de crianças e jovens na casa espírita, a falta de entendimento dos próprios trabalhadores da importância que é a evangelização, os próprios trabalhadores não levarem suas crianças e jovens para a evangelização, a família, não sei se eu omito, a falta de comprometimento dos próprios pais com a educação moral dos filhos. Tipo, deixa para quando ele crescer, ele decide. E a família está utilizando muito a evangelização como, entre aspas, creche. Deixa lá, vai fazer alguma coisa e volta depois para pegar. E aí, pensando em todas essas situações que a gente comenta em todos os encontros que nós nos reunimos em grupo, nós percebemos que as dificuldades, elas são as mesmas, inclusive a falta de evangelizadores, né? Às vezes a casa quer uma evangelização e também não tem. Aí 2 questões, que a gente parou para pensar. O que nós temos feito para mudar isso? Nós nos encontramos muito, discutimos muito e foi passado para nós, Será que adianta a gente só discutir e colocar em prática? Nós estamos nos
nossa casa espírita, na evangelização. Então, algumas coisas a gente veio falando como forma de repente, ser um ponto para começar a solucionar isso, que não é de uma hora para outra, mas tem que ser um trabalho de formiguinha, né? Primeiramente, levar qual a importância da evangelização, não só para aqueles que fazem parte da evangelização, mas de todos os departamentos que estão dentro de uma casa espírita. Evangelizar os espíritos, ou seja, começar com cada um de nós. É deixar a casa velha, vamos dizer assim, começar a construir a casa nova. Não é em nenhum momento deixar a codificação da doutrina ou o que o Evangelho diz para nós, mas começar a modificar a forma de passar isso. Tendo também uma, vamos dizer assim, uma relação intergeracional. Hoje nós falamos tanto de gerações. Então, será que nós estamos entendendo como é que cada geração pensa, cada geração funciona, cada geração gosta de aprender? Hoje é tudo muito imediatista. Até nós hoje não gostamos de muito tempo, né? É tudo rápido. Então, levar a importância da evangelização, trazer essas relações intergeracionais, trazer o jovem para perto daqueles que já são trabalhadores antigos. Foi dado até um exemplo, que é aqui na casa, de um jovem que teve 10 minutos para falar sobre paciência. Ele veio aqui e participou, né? Foi dado outro exemplo que eu dei na minha casa, de um jovem que tocar num encontro que tem. O jovem participar, fazer cursos, se for começar a participar junto, trazer ele por presente. É isso que nós temos que começar a permitir. E trazer a família. Nós temos que lembrar que o jovem, ele está envolvido com a família, que é a nossa primeira escola. Tanto o jovem como a criança. Então, é unir a família na evangelização. Fazer esse elo da família com o que está sendo falado na evangelização. Um exemplo é fazer palestras, enquanto tem uma evangelização, com o mesmo temas que está tendo na evangelização das crianças. Os pais vão saber conversar com as crianças também. Então, a família é de extrema importância. Fazer os grupos de família e, principalmente, começar a modificar a forma de ensino. Não deixar tão engessado a forma de ensino, porque as crianças e jovens de hoje, elas não vão conseguir ficar sentadas uma hora na cadeira escutando só a gente falar sobre a doutrina. Nós podemos passar a doutrina, mas de forma mais ativa, de forma mais pensando em cada geração, em forma que a gente possa pensar no online, e pensar em utilizar as ferramentas que nós temos tecnológicas na evangelização. Lógico, nós temos que também saber falar no momento certo e não. Utilizar também, que foi alguém que falou, os jovens para perto de nós, no evento de adultos, eles não gostam de tecnologia, vamos trazer eles para cuidar dessa parte. Fazerem os textos, as divulgações, filmarem, fazer essa parte. Mas principalmente nós temos que agir e não só conversar. É começar a caminhar passo a passo para resolver esses problemas. Alguém mais desse grupo quer fazer algum comentário que não foi dito? Grupo? Pode. Foi de novo? Poder sair. Verdade, eu esqueci. Lá na Jotipebib, nós temos a usina municipal de Pebib. A Rafaela, que é de uma casa, a Casa Emmanuel, ela é da Aliança. E ela veio no começo do ano com uma ideia chamada Cartinhas de Paulo. E nós fomos desenvolvendo essa ideia. E aí acabou virando um projeto da luz, do Departamento de Infância. Como é que funciona? Nós queríamos que as crianças soubessem um pouco mais da história do cristianismo e principalmente da história de Paulo. Então, nós queríamos que elas entendessem de uma maneira que cada geração pudesse a história de Paulo e elas aprendessem o que é essa troca de informação e essa relação com outras cartas. Então, foi uma forma de trazer o que é escrever uma carta
trazer crianças que estão na periferia a ter uma conversa através de cartas com crianças que estão mais no centro da cidade, unir as casas espíritas através da evangelização. E como é que funciona esse projeto? Nós conseguimos unir 6 casas espíritas, 6 evangelizações. Nós tivemos uma aula onde nós apresentamos para as crianças quem foi Paulo e a história de Paulo. Num segundo momento, nós tivemos uma enquete, um teatrinho de 15 minutos com um grupo espírita chamado Livre-Arbítrio, onde ele trouxe dificuldades de Paulo. E aí eu vou fazer uma observação. Era para ser apresentado, principalmente na sede, que fica no centro da cidade, apenas para as crianças, que é a evangelização que está tendo a palestra ao mesmo tempo. Aí tinha aquela vozinha, será que não pode ser lá na palestra? Aí veio uma outra, será que a gente não podia ir lá? E a outra, será que... Gente, é para ser lá. Mudamos tudo, a coordenadora aceitou, montamos aonde ia ser a palestra, que o tema, o nosso colega Manuel, ele já tinha preparado sobre Paulo. As crianças sentaram na frente e todos os pais e os assistidos junto. Tivemos a apresentação de Paulo, dessa peça. Logo depois, eles tiveram uma palestra sobre o apóstolo Paulo. E as crianças, ao mesmo tempo, foram para uma sala onde o ator, ele ficou caracterizado de Paulo e ele foi conversar com as crianças para tirar as dúvidas, como Paulo. Gente, era cada pergunta que ele virou para mim e disse assim, se ele devia ter preparado Paulo. Porque Paulo não estava preparado para essas perguntas. E teve essa interação. Esse teatro está sendo apresentado em todas as casas. É o mesmo sistema, a aula e a apresentação. E aí nós vamos ter em setembro, outubro e novembro, as crianças, a gente uniu casas que têm as mesmas idades, vão escrever cartas, papel sulfite, envelope, falando como é que é a evangelização, o que elas aprendem, o que elas gostam de levar para a vida delas ali. E aí nós vamos pegar e trocar, levar a cartinha dessa casa para as crianças da outra e dessa aqui para a outra. E já estão sendo feitas essas cartinhas. E qual que é o intuito disso? União, começarem a aprender as diferenças que existem e principalmente lá na frente, no futuro, quando nós tivermos um encontro da família, um encontro de evangelizadores, evangelizandos, que realmente todos participem, que realmente todas as crianças estejam juntas, que todos os evangelizadores estejam ali, que toda a família se una. Então, Cartas de Paulo, ele queria levar o quê? Esperança. Ele queria levar o aprendizado cristão, manter o apostolado cristão. Então, por que não manter de uma forma mais dinâmica, de uma forma que seja jovem e de criança, essas cartas de Paulo? Onde elas possam trocar experiências com a linguagem de cada uma. E, ao mesmo tempo, a gente está doutrinando, a gente está ensinando o Evangelho para elas. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, a gente tem um site da USE Intermunicipal de Peruíbe, lá está todo como funciona, se tiverem dúvidas, se quiserem saber alguma coisa, estou à disposição. Muito bem. Alguém gostaria de fazer algum comentário breve sobre o tema, mesmo que não seja do grupo? Breve o quê? Desse que foi falado? Não. É. Eu gostaria que não deu tempo da gente falar. Não precisa. Não deu tempo da gente falar, quase. Falou mais dos jovens, e das crianças, e eu vim pela família, né? Eu sou do Paulo Estevam, eu nasci dentro da casa espírita, e lá na época nós tínhamos muitas atividades, desde pequenininho, criança, teatro, música, era poesia que a gente tinha que falar, se ia para uma casa espírita, as crianças iam fazer poesia, tinha coral, cantava, né? E hoje em dia distanciou bastante isso. Mas eu até estava falando com o meu sobrinho, que é
presidente lá do Paulo Estevam, né? E que nós só estamos na casa espírita, nós somos 6 filhos, porque minha mãe tinha muita autoridade com a gente. Ela era muito carinhosa, ela não batia. Se eu falasse, ou meus irmãos falassem, eu não vou para a casa do centro, porque eu estou com dor de cabeça, porque queria brincar. Eu disse, não, você está com dor de cabeça, agora você vai. Sabe? Aí ela levava, tinha autoridade. Hoje em dia, os pais, está faltando autoridade aos pais. Todo sistema tem que ter um equilíbrio. E a gente vê que hoje está tendo um desequilíbrio. Né? Porque as crianças, tanto dos mais novos como dos mais jovens, estão mandando nos pais. Eles batem com os pés, reclamam, e os pais acabam obedecendo. Vai ser assim, quer ficar, fica, quer ficar na televisão, fica, quer ficar no celular, fica. Sabe? Não tem autoridade, você tem que, precisa, mas com carinho, com afeto. Então, eu acho que é necessário implantar em todas as casas espíritas, fazer o planejamento de estudos de família. Assim como deveria ter também para casais. Curso para casais dentro da casa espírita. Preparando os pais. E preparando eles para a vida, para educar os seus filhos. Tem muita literatura espírita que fala sobre família. A Joana de Anjos tem vários livros aí dela, né? E outros tantos. É isso que eu queria pensar. Obrigada. Muito obrigado. A fala da nossa amiga aqui me lembrou, há muitos anos atrás, né, porque eu tinha Santos aqui por conta das atividades que o Altivo fazia, o Jaci Regis também, era outro companheiro também muito querido aqui da Baixada Santista. Uma vez falando sobre infância, o Jaci falou que um dos programas que eles tinham em Santos, na cidade de Santos, é que o pai gostava de trazer os filhos do centro espírita, mas queria ir para a praia. Aí o filho queria ir para a praia com o pai, não é para o centro. Então é natural que se a família, os pais não estiverem envolvidos, ora, é muito mais gostoso ir para a praia do que muitas vezes ir para o centro. Então, esse trabalho de família precisa. Tá, olha, nós temos, se for para o tema, tem que ser rápido. Vai ser rápido. Porque senão a gente não consegue, olha. Então, só para a gente fechar, é importante esse trabalho de família. Qual é o nome da nossa companheira? Sueli. Sueli tocou um ponto muito importante. A gente não está falando de atendimento fraterno, a gente está falando também sobre atendimento à criança e adolescente. A criança e adolescente, ela tem direito de estar no centro espírita. Às vezes a gente lida com ela de uma maneira equivocada. A gente precisa colocar pessoas que têm condições de falar a linguagem para a criança e adolescente. Este ambiente tem que ser agradável para ela. A gente entende que a criança tem uma velocidade diferente, então a gente precisa trazer reflexões e adaptar o estudo, não fazer o estudo de um adulto e transportar para a criança. E o que você falou em relação aos pais é importante. Por quê? Porque a gente, infelizmente, está usando o livre-arbítrio de maneira equivocada. Eu vou respeitar o livre-arbítrio dos meus filhos. Na verdade, a criança ainda não tem condição de exercer seu livre-arbítrio, senão elas não iriam para o colégio, elas não tomariam banho, elas não comeriam comida saudável, elas fariam o que querem. Eu comprei um livro na AME, aqui em São Paulo, e fala da importância da evangelização, a importância de levar a criança e o jovem para o centro espírita, porque a gente vai dar condições para que eles enfrentem as situações e as dificuldades da vida. No Código, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ali fala que os pais têm direito de transmitir a sua religião para os seus filhos. Por que a gente não está usando esse direito? Porque as crianças e os adolescentes têm direito a ter uma religião. Por que a gente não está usando esse direito? A gente está abrindo mão da missão de ser pais por omissão. Então é importante que a gente entenda e faça reflexões nas casas espíritas a respeito disso. Levar o centro espírita é importantíssimo, porque a gente não está lidando com corpos, a gente está lidando com espíritos. É isso. Agora eu vou pedir para o grupo eu dar mediunidade de obsessão. Quem vem para a mediunidade de obsessão? Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Marcos. Eu só vou pedir para a gente
tentar fechar em 10 5 segundos. Eu sou o Matheus, eu sou da Casa Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros, aqui de Santos. E antes de a gente entrar no tema que o grupo discutiu, acho que é importante a gente contextualizar com que visão a gente discutiu o tema. Né? Ele é um assunto que pode suscitar reflexões de várias ordens, então o nosso prisma foi com um olhar do tema central do nosso encontro, que é o tema de como a Casa Espírita, né? Casa Espírita que eu projeto para frente. Então, feito esse slide, feito essa atenção, o tema que a gente debateu foi sobre a mediunidade, né? Por isso que eu disse que pode suscitar reflexões diferentes, mas quero que vocês entendam que não foi um tema que a gente concluiu, não foi um debate que deu para ser conclusivo, porque ele é um tema extenso e o que eu vou trazer aqui são pontos que o grupo identificou como importante para a reflexão, né? Então, como as principais ou como características de dificuldade sobre esse tema, a atividade da mediunidade ser muito restrita dentro dos centros, né? Só ser acessível por um caminho longo e que muitas vezes não aquela participante seja jovem ou seja adulto. O nosso foco foi olhando para os jovens e adultos que estão fora do movimento ou que participam da casa apenas nos estudos. Então, resumindo o que a gente falou, porque o tempo também é curto, então a gente pensou vários pontos de vista, então que o acesso à atividade mediúnica que acontece nos centros, ela é muito restrita. E então que existe uma dificuldade de acesso aos diálogos com o mundo dos espíritos, tá? Então esses seriam pontos aí que a gente entende como oportunidades, né? Mas que são dificuldades. E ainda também, num outro olhar, uma falta de atendimento estruturado para médiuns ostensivos que estão fora do movimento espírita, que muitas vezes tem mediunidade ostensiva, mas ainda não tem dentro dos centros espíritas um acolhimento, uma orientação, um programa estruturado. Ele não estuda, ele não está na casa, mas ele observa que ele tem observa fenômenos, sente, então essa falta de um atendimento para orientação, sempre com o objetivo de orientá-lo e encaminhá-lo para o desenvolvimento estruturado da sua mediunidade. Então, observando esses pontos como pontos que são só pontos para refletir sobre a questão da mediunidade, do exercício da mediunidade dentro dos centros espíritas, o que se coloca como um caminho para talvez utilizar as atividades mediúnicas como uma ferramenta para a gente estar atraindo participantes, estar envolvendo, porque a palavra não é atrair, é envolver, para estar envolvendo participantes, seria a possibilitar o entendimento da mediunidade pela visualização das comunicações e dos fenômenos, né? E olha que a gente se preocupou em usar a palavra visualização, porque ninguém está propondo e ninguém propôs no grupo a participação em atividades mediúnicas. Lógico, há um preparo todo para que se não desestruture a pessoa, para que aquilo não venha prejudicar. Então, o que eu consegui sintetizar, para ser em poucas palavras, seria a possibilitar o entendimento da mediunidade pela visualização dos fenômenos e das comunicações espíritas. E aí, a partir daí, envolver mais as pessoas que estão chegando no centro. Tá? Foram relatados diversos casos, diversos centros. Eu peço ao meu grupo que
desculpa por não relatar cada uma das falas e muito interessantes das ideias colocadas, mas eu acho que aqui o tempo é curto e a gente tem que ser objetivo, encaminhar a reflexão para cada um fazer o seu juízo, a sua atenção. E para se for para resumir ainda numa única frase, eu fiz um exercício de tentar resumir numa única frase e seria descortinar a atividade mediúnica. Perfeito? Então era isso que a gente tinha a acrescentar da discussão do grupo, tá ok? Eu pude participar desse grupo um pouquinho, assistir um pouco. Alguém mais dentro do grupo quer falar? Caetano, Idade, Alessandro, quer dar uma palavrinha? Alguém quer dar mais uma palavra sobre o tema? Mas é um tema assim muito apaixonante, né? A gente sabe que o movimento espírita sempre volta com esse debate. Eu estava vendo outro dia alguém já fazendo esse questionamento. O movimento espírita vive de espiritismo sem espírito, né? Sempre que não tem praticamente atividade mediúnica. É um debate, né? Ninguém está dizendo que está certo ou está errado. Nós queremos questionar, provocar, e aí cada um faz as suas análises, pensa e vê como a gente pode trabalhar isso. Foi colocado, acho que de forma muito boa, aqui a necessidade do acolhimento e do estudo, né, da mediunidade, mas de alguma forma também que facilite a entrada de pessoas que têm interesse, não sejam obrigadas, né, a buscar a comunicação em outros grupos não espíritas. Muito bem, vamos trazer agora o estudo sistematizado e arte. Bom dia a todos, eu sou a Luciana e eu sou lá de Itanhaém, da Casa Espírita lá São Francisco de Assis, e eu participei do grupo de estudos e do tema da arte. Uma hora da gente falar sobre as questões que estão estrangulando, né, a eficácia dos estudos e da arte dentro das casas espíritas. Não tem solução. Teve levantamento de problemas, e isso é legal. Porque a partir do momento que a gente consegue detectar que está tendo problema, fica fácil encontrar o remédio para a solução. O problema, a questão é quando eu nem acho que tem problema. Né? Quando eu acho que está tudo bem. Quando eu acho que os estudos estão se esvaziando porque a internet está aí. Não é bem assim, né? Os estudos online, eles são bacanas, são, eu mesmo faço muitos, mas os estudos presenciais têm uma outra característica, tem um outro envolvimento. E eu queria falar um pouquinho sobre o que nós conversamos, eu não tenho muito tempo, né? Ontem eu ouvi uma frase, eu acho que vocês também já ouviram, que ela fala mais ou menos assim: toda vez que o novo chega, o velho volta a negociar. Toda vez que o novo chega, o velho volta a querer negociar. E é verdade. Nós estamos no momento hoje do novo. Como será a casa espírita do terceiro milênio? Isso é novo para nós. Aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quem é o mais jovem? A nossa geração está acostumada a sentar nas cadeiras, ler, alguém falar, e a gente anotar, e está tudo bem. O jovem não faz isso. Então, os estudos, eles estão tendo problema, porque primeiro em trazer o público. Quando a gente consegue trazer, a gente tem dificuldade de manter. Porque as salas, elas começam grandes, 18, 20, ai que legal, não passa muito tempo, começa, não vou mais, está chato, e aí a gente detectou. Primeira forma de divulgação, né, para trazer, não chama atenção. A
a forma que a gente apresenta. Eu tenho que ter um engodo, né? Eu tenho que ter para chamar a atenção daquele que venha para participar do estudo. Ficar falando que é legal conhecer os ensinamentos de Jesus, para nós é tranquilo, é legal. Mas para quem não conhece, ele nem sabe quem é Jesus. É um diferencial, né? Então, a forma que eu trago e a forma que eu divulgo tem que ser repensada. Para manter, precisamos ver didática. Essa coisa de ficar lendo e discutindo, por isso que as escolas só não têm evasão, porque hoje na lei, né, prejudica a família. Eles pegam Bolsa Família, essas coisas todas. Porque na escola é mais ou menos isso também. Aquela coisa de lousa aí, é chato. É chato. O uso de tecnologia é fundamental. Agora, a gente também precisa entender que tecnologia não necessariamente sejam computadores, telas e tudo mais. O uso de tecnologia é o uso de ferramentas que diferenciem, que faz com que as aulas fiquem gostosas. Eu posso usar um EVA, é uma tecnologia, gente. Mas para isso, eu preciso estar aberto. Eu preciso primeiro querer saber e querer entender que existem outras possibilidades e correr atrás. Tá? Modernização dos termos espíritas. Achei muito legal o que o nosso colega falou. A literatura espírita é difícil. É muito difícil. Nós sabemos disso. Nós aqui sabemos Leon Denis tranquilamente. Vai colocar Leon Denis lá no curso. É difícil. Se nós fizermos com que essa pessoa que a gente está querendo abraçar, então tem que facilitar. É preciso facilitar. Eu até dei um exemplo no grupo e falei assim, Jesus também tinha que facilitar para poder fazer os ensinamentos para nós. O que ele fez? Ele usou as parábolas. E qual era a linguagem das parábolas? Era a realidade daquela população que estava com ele. Dentro dos termos que se usavam antigamente. Porque até as parábolas para nós é difícil. Para nós. A gente precisa estudar para entendê-la. Né? Então, modernizar esses termos espíritas. O uso de tecnologias diversas, que já acabei falando, não necessariamente computadores e telas e tal, mas também usar. Ah, mas aqui é bonito, né? Tem telão, lá do lado não tem não. Telão, reto, lá eu não tenho. Mas eu tenho uma televisão. Na televisão, através da internet, eu consigo usar recursos de filmes, YouTubes e tudo mais. Até levar uma apresentação do PowerPoint. Que hoje, eu estou seguindo, mas o nosso celular é um computador ambulante. Né? Outra coisa que foi falada foi sobre o envolvimento da equipe de trabalhadores da casa. É envolver todo mundo. É trazê-los também para os estudos. E aí vocês falam, mas e a arte? A arte, quando a gente pega Leon Denis, que eu achei bem legal que a nossa amiga trouxe, lá em Leon Denis ele fala assim, a arte é uma força da natureza. Mas nós não podemos esquecer que muitas casas espíritas, e aí quando eu falo em casas espíritas eu falo de gestão mesmo, né, de direção, tem resistência a colocar arte dentro da casa. Porque acha que vai fazer bagunça, porque acha que vai ter gritos e algazaras. E vai ter mesmo, que bom que vai ter. Então, a gente sempre cai no horário vigiado. Sabe por quê? A gente primeiro precisa vigiar a nossa conduta. Quando eu
falo, quando fala quem falou da evangelização, que a nossa amiga me falou, a evangelização dos espíritos começa comigo, para depois eu fazer com o outro. Como é que eu vou falar de educação e de arte se eu não me eduquei para isso? Eu não dou aquilo que eu não tenho. Eu não posso pegar o livro da doutrina e colocar com ela abaixo porque eu sou espírita e porque hoje eu estou como presidente de uma casa. Eu preciso entender a doutrina. E principalmente, eu preciso entender a comunidade na qual a casa está inserida. O público da casa do centro não é igual ao público da periferia. Nós somos irmãos, nós somos iguais perante a Deus, mas perante a questões sociais, intelectuais, nós não somos. E isso é um fator importante para que a gente possa introduzir isso. Eu não sei se alguém aqui já leu o livro A Casa Espírita do Terceiro Milênio, da Alzira Bessa. Vale muito bem essa leitura. Lá ela fala, através de Eurípides, dessa questão da casa espírita. Então é isso, solução nenhuma, mas ideias bastante. E juntos nós seremos mais, com certeza. É isso, eu espero que eu tenha representado bem o grupo. Contribuições aí excelentes. E vamos encerrar. Eu queria só uma observação. Por favor. Pessoal, bom dia. A questão da criança, do jovem, do adolescente, eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande em transformá-los em espíritas. E não é. A gente precisa passar valores para essas crianças. Certa feita, mais amadurecido, ele vai ter entendimento maior. Eu vou dar a experiência nossa. Lá a gente atende mais de 250 crianças, jovens e adolescentes. Tem aula de balé, tem aula de piano, tem aula de violão, tem aula de informática. Tem uma série de aulas onde a criança precisa aprender o espiritismo, mas ela vai ouvir falar de valores. Ela vai saber quem é Jesus, porque nessas aulas se introduz isso. Então a gente fica com uma preocupação imensa em transformar a criança ou o jovem, que seja isso. E a gente, eu vejo, já tem sessão de desobsessão, querendo fazer com que o espírito entenda o que é o espiritismo. Umas coisas que absurdas. Eu sou trabalhando no pronto-socorro, eu atendo faço aquele entendimento prontamente. A emergência. Eu não vou querer saber da vida da pessoa, não, eu vou atender a emergência. Qual é a emergência? E a primeira coisa que a gente faz para as crianças, quando chegam, os jovens, é dar comida. Porque eles têm fome, porque a maioria ali da Vila Nova, mora tudo em cortiço, precisa comer, precisa acolher. Que às vezes alguns sofrem violência sexual e assim por diante. Então, se eu ficar com preocupação em passar o espiritismo, eu estou. Jesus ficou preocupado com a gente em querer passar uma doutrina futurista, mas valores imediatos. Para de ficar olhando para a vida do outro, cuida da tua vida, né? É mais ou menos isso, assim. Então eu vejo a preocupação nossa é de passar valores. Posteriormente, aí, desses valores, ele vai saber que ele é um espírito, porque a conversa flui ali. Vai saber que aquele tem mais dificuldade, outro tem mais facilidade, aquele é mais impulsivo, mais nervoso, tem que ter mais paciência, mais colaboração com ele. Então é uma família ali que, como toda família, tem briga, tem desentendimento, tem as suas adversidades. Então eu fico assim, precisa passar esses valores, encher às vezes a barriga da criança lá, porque eles precisam. A gente dava comida no final, aí percebemos que ele ficava muito agitado ainda. Então, dá o alimento primeiro e depois leva para casa. É uma realidade nossa como a nossa
falou. A realidade lá é essa, então cada um passa de acordo com a sua realidade. Mas eu fico preocupado assim em tentar fazer das pessoas, dos espíritos, espíritas. E não. Só para encerrar, esse último censo dele, que os espíritas estão diminuindo, tem algum problema? Nenhum. A ideia prevalece sobre as pessoas. A ideia da imortalidade, a ideia da comunicação dos espíritos, a ideia da reencarnação, ela está no mundo todo. Precisa só ser sedimentada. Agora, os espíritas que se propuseram a seguir essa doutrina é que vão exemplificar isso. Mas o conhecimento todos nós temos. Então, a proposta é exatamente essa, que a ideia seja difundida. Quantos católicos vão lá no centro, protestantes e assim por diante, sem nenhum problema. Só para a gente entender que está no caminho certo. Porque às vezes você vê pessoas que desanimam, falam, está diminuindo. Qual é o problema? A ideia não está. Né? Os espíritos falaram, queime-se os livros, mas as ideias permanecem. Permanecem. Então, já está incutido aí na humanidade esses valores. Tá bom? Obrigado. Antes de passar para a Renata, Alexandre, quer dar uma palavrinha rápida para a gente poder passar e a gente conseguir fechar aí antes do meio-dia, hein? Nós vamos fechar assim antes do meio-dia, a gente vai poder almoçar em casa com a família. Se é rapidinho, depois eu vou passar para cá. Dá o seu recado. Bom dia, gente. Meu nome é Alexandre Dória, eu trabalho com cultura e com arte e espírita já há um tempo. Na verdade, falar de arte é muito amplo, né? Falar de arte é muito profundo também. Mas, na verdade, quando a gente pensa em arte, em cultura, se a gente analisar que o espiritismo é cultural, que o que a gente faz aqui é transformar uma cultura, então a gente tem que pensar que a arte é importante para o espiritismo. Então a gente, na minha visão, é que existe muito preconceito dentro dos centros espíritas em relação à arte. E que a gente deve abrir espaço sim, porque o livro é cultura, o livro é arte. Jesus falava em parábolas que é uma arte, então a arte é necessária dentro dos centros espíritas. Isso é uma reflexão somente, porque não dá para ampliar esse assunto. Mas eu queria dividir com vocês que eu sou pai de 7 filhos e 4 deles foram criados comigo, quando eu não tinha intenção de vir para o centro espírita ou de como eu ia guiá-los. A única forma que eu encontrei foi através do Evangelho. E a partir daí, eu comecei a entender uma coisa. Se eu não tivesse o Evangelho no lar, eu digo, e aí eu levava meus filhos para o centro espírita, e aí me diziam, por que você obriga os seus filhos a ir para o centro espírita? Eu dizia, eu obrigo porque da mesma forma que eles são obrigados a ir para a escola. E eu obrigo. E a maioria do pessoal do centro espírita era contra. Alguns eram a favor. E eu mantive isso. Hoje eu tenho meus filhos que não vão para o baile funk. Hoje eu tenho meus filhos que valorizam a vida das pessoas. Hoje eu tenho meus filhos que quando vem uma confusão dentro de uma escola, eles vão tentar minimizar o problema. E eles vivem no meio de todo esse sistema. Ou seja, o que fez a minha família estar nessa educação? Foi Jesus. Se eu não tivesse o Evangelho assim, Evangelho no lar todo sábado e música. A gente fazia música, a harmonia do ambiente, fala sobre músicas espíritas, músicas que elevam e Evangelho no lar. Constantemente. Desde 2020 eu faço isso sem interromper. Mas antes eu colocava meus filhos para ir. Passamos no Paulo Estevam em 2009. Foi lá que nós iniciamos. Quem é do Paulo Estevam? Aqui, né? Foi lá em 2009 que nós começamos, aí depois fomos para São Paulo e aí continuamos. E se não fosse o Evangelho no lar, e digo mais, hoje eu uso pessoas, só para encerrar, as pessoas reclamam que os filhos estão fazendo coisas que eles não faziam. Mas quem são quem são os educadores desses filhos? Somos nós. Então nós falamos, mas não era na época do meu pai, não era assim. Mas então a gente não está sendo com nossos pais. De alguma coisa nós estamos errando. Não é isso? Obrigado, gente. Bom dia. E agora nós vamos para o último grupo, que é do AEC, Entendimento
Alimento Espiritual na Casa Espírita, Evangelho no Lar. Neuza. Oi, querida. Bom dia. Eu disse lá no grupo que eu sou espírita, mas não sou do movimento da UNSI, sim da Aliança Espírita Evangélica, mas não muda muito em cada departamento as mesmas dificuldades. Então eu vou aqui colocar o que nós encontramos ali a respeito do atendimento espiritual, a capacitação dos voluntários, acolhimento e recepção, atendimento fraterno para diálogo, atendimento espiritual com os passos, evangelho do lar e radiação e explanação do evangelho. Então chegamos à conclusão que falta informação sobre essa atividade das casas, ou seja, os voluntários precisam estar informados sobre as atividades da casa para melhor traduzir o que acontece na casa. Né? E também a questão da linguagem ser atual, porque cada pessoa que chega até nós tem um entendimento. Então nós temos que falar de forma que sejamos compreendidos por todos, sem diminuir o nosso vocabulário, mas também sem rebuscá-lo, porque o outro não vai entender algumas palavras que pegamos, por exemplo, nos livros de André Luiz, né? Que tem palavras ali que, se não tiver no dicionário do lado, nós não compreendemos. Então, essa acessibilidade é importante na questão da informação das atividades da casa. Uma outra questão é a escuta ativa, a importância da escuta ativa. Muita gente acha que escuta ativa é só sentar e ficar escutando. Não é. É escutar sem fazer a análise daquilo que a gente já tem como experiência de vida. A pessoa que fala conosco, ela precisa saber que está sendo ouvida. Então é importante que nós coloquemos aqui. Então você me disse algo assim. E repetir a essa pessoa aquilo que ela acabou de falar, para que ela tenha a certeza de que está sendo ouvida. Nós não vamos criar valores na pessoa de acordo com o nosso, aquilo que a gente faz. Treinamento constante dos voluntários. A proteção do sigilo, isso é primordial, porque eu só vou me abrir com aquele que eu tenho certeza que irá guardar sigilo daquilo que eu só vou falar ali, naquele momento, talvez. Então isso é muito importante. Conhecer a unidade ou atividade em que está trabalhando. Então, se eu estou na recepção, é importante que eu saiba e conheça a recepção da casa. Aqui, conhecer os documentos orientadores. Aqui, em relação à USE, os documentos do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Isso eu não anotei, bem? Falei. Zelar pela fala, pela comunicação. Não minimizar a dor do outro. Respeito. O que pode ser muito pequeno para mim é grande para o outro. Então não existe dor pequena, existe dor. Aí fica, eu sei quem é da área médica, que vai falar, qual a potencialidade da dor? De 1 a 10, quanto que dói? Minha unha engratada, a gente dói muito. Né? Eu vou dizer que é 10, mas nem sempre é 10, porque eu não sei essa quantificação. Então, olhar a dor do outro com respeito e acolhimento. Eu acho que é tudo que a gente precisa, né? Na verdade, não precisaríamos de legislação se nós observássemos a oração universal. Não precisaríamos de leis se nós fizéssemos ao outro o que gostaríamos que fizessem para nós. Está tudo aqui, não está? Então é isso, a gente precisa se atualizar.
a questão da assistência social, acabando com esses pessoas, né? Elas vão falar da assistência social. Mas não é para você, é só os pontos, deixa eu só ver aqui. Põe o microfone, né? Ah, desculpa, eu esqueço. Vou levar embora. A conversa correu solta na nossa sobre essa experiência da casa dele, e é muito importante para a gente que trabalha no atendimento espiritual a troca. O atendimento espiritual, a gente precisa entender que são várias atividades da casa, por isso que é importante que os trabalhadores conheçam as atividades da casa, por isso que a orientação de conhecer os documentos orientadores. O atendimento espiritual, ele começa na recepção, e tem casas que não tem recepção, e às vezes a gente acha que é um trabalho de só menos importância, e não é. Esse trabalhador precisa conhecer todas as atividades da casa, porque normalmente é ele que vai falar que tem um atendimento fraterno, que a pessoa vem querendo, em dor e sofrimento, querendo conversar, e essa pessoa vai falar que a casa tem um trabalho de atendimento fraterno que é sigiloso. Então, conhecer o nosso documento orientador, ele vai sair até o final do ano pela Federação Espírita Brasileira. Ele é um documento constituído pelo movimento espírita. Não é um documento feito pela Renata. É um documento feito por promotor de justiça, por trabalhadores do Rio de Janeiro, que a parte de atendimento espiritual, de atendimento fraterno pelo diálogo, por exemplo, foi feito na coordenação de São Paulo, estava na coordenação com o pessoal do Rio Grande do Sul. Então a gente desenvolveu um trabalho falando sobre os aspectos desse atendimento, o acolhimento ao trabalhador espírita, o acolhimento, quem é o nosso público no centro, quem é a maioria do nosso público, dos nossos trabalhadores, os idosos, o atendimento aos idosos, o atendimento às crianças. Então, quando a gente fala aqui, quando ela falou sobre a linguagem, é fundamental, não pode haver ruído. Então, quando a gente conversa, será que eu tenho que ter consciência que às vezes eu não dou conta de conversar com uma criança? Eu posso fazer atendimento espiritual uma vida inteira, mas eu não tenho uma linguagem adequada para entrar no universo da criança. Levar a criança para a evangelização, às vezes o atendimento fraterno pelo diálogo ocorre na evangelização. Será que os meus trabalhadores de evangelização estão preparados para conversar sobre as demandas dessas crianças? Muitas vezes a gente fala assim, a gente vai para o centro espírita pelo amor, pela dor. Isso me traz alguma informação relevante para que eu possa construir um tema doutrinário no atendimento fraterno? Não. O nosso documento orientador fala as situações que levam as pessoas ao centro espírita. As pessoas vão por curiosidade, as pessoas vão por questões de mediunidade, questões de obsessão, questões de conflitos familiares, conflitos sexuais. Eu sei falar sobre a ótica espírita, sobre todas essas situações, ou vai aparecer nomes? Você está gravando para publicar? Você está gravando? Não, espera. A gente tem notícia de uma casa, infelizmente, o atendente deu 10 passos para deixar de ser homossexual e a casa foi processada. Isso é doutrina espírita? Quando ela fala assim, a gente não precisa pensar na lei porque a gente está apresentando doutrina espírita. Quando eu sei que meu trabalhador é consciente da atividade que ele realiza, ele sabe que é essa atividade, ele sabe que ele pode ou que ele não pode fazer, ele sabe que ele não pode dar opinião sobre a vida das pessoas, ele não pode falar para a pessoa que ela deve se separar porque ela está sendo vítima de abuso de violência doméstica. Então ele tem que respeitar aquele espírito que ele não conhece nada. Então, a casa tem segurança quando ele acolhe. O Milton falou o tempo inteiro sobre acolher. É isso mesmo. O atendimento espiritual. Na verdade, todas as atividades da casa, mas as nossas atividades estão diretamente ligadas com o público. Então, os nossos trabalhadores precisam desenvolver isso. Eu preciso dar atenção e importância para aquele espírito que está na minha frente. Quando eu estou na recepção, qual é o seu nome? O Márcio. O Márcio chegou. Está a dona Sueli lá, a presidente da casa. Chegou o Márcio, boa noite, Márcio. Aí a gente começa a conversar com o Márcio, passou a Sueli, que é uma pessoa que eu amo de paixão. Eu não vou falar com a Sueli, o meu foco é o Márcio. O Márcio é a pessoa mais importante do mundo para mim naquele momento. Em relação à criança ou adolescente, este conhecimento é essencial
inicial para que ela possa lidar com as dificuldades, para que ela não entre nas drogas. Não é os valores que o Orígenes falou, está aqui nesse livro. A criança e sua singularidade espiritual. A gente está lidando com espíritos. Então a gente precisa dar condições para que ela consiga se fortalecer. Eu só vou ler um trechinho para vocês, porque eu sei que o Alan vai me pegar depois. Fala assim, as crianças precisam de orientação, disciplina, carinho e aceitação para se sentirem seguras e amadas, e assim se desenvolverem bem. Dessa forma, uma criança que recebe tudo isso tem mais possibilidades, quando adulto, de agir da mesma forma com outras pessoas. O contrário também é verdadeiro, pois uma criança que não recebe isso, provavelmente terá mais dificuldade de se relacionar e se expressar com atenção e carinho diante dos outros. Aqui fala das pesquisas, aqui fala da importância da evangelização. Então, quando eu, evangelizadora, eu fazia atendimento fraterno para jovens, fazia o diálogo fraterno com o jovem, eu preciso respeitar aquela turma. Eu não preciso achar que eu não posso achar que é menininho, porque ele é um espírito imortal. Ele às vezes não está no lar de amores, ele está no lar em que as pessoas não são. A gente ainda não aprendeu a se amar. Então ali é uma dor real, é uma dor verdadeira. Então respeito é fundamental. Respeito por todos. Seja a pessoa que entrou no centro espírita mal vestida, fedendo às vezes, não importa se ela está ali, ela é o nosso foco, ela é o nosso objetivo. O objetivo da vida fraterno é acolher, consolar, esclarecer e orientar. Quais são as nossas atividades? Recepção, atendimento fraterno, evangelho no lar, implantação do evangelho, explanação do evangelho, irradiação, passe, são todas essas atividades. Essas atividades são todas de contato com o público, com os nossos trabalhadores. Então os nossos trabalhadores têm que estar preparados. Era isso. Obrigado, Renata. Olha, está faltando 1 minuto. Lucas, vem dar o seu recado para a gente poder encerrar, por favor. O Lucas tem um recado do Departamento de Mocidades da USE Regional, da Baixada Santista de Ribeira. É um convite. É um convite que ele vai fazer. Aqui vou falar para vocês em nome do Departamento de Mocidades da Regional, tá? Dia 21 de setembro agora a gente tem o nosso encontro de mocidade da Baixada, né, e do Vale da Ribeira. Tomara que dessa vez a gente consiga trazer gente do Vale da Ribeira, apesar de ser longe. Então fica um convite para vocês que tem jovens aí, que vocês já têm no centro de vocês, que podem participar da mocidade, que fazem parte desse público, que participaram da mocidade. Então esse convite está aberto para vocês, a inscrição é R$10, a gente sempre... a gente entende quando nosso centro não tem como fazer inscrição do jovem, porque R$10 de cada um vai dar muito dinheiro, então a gente isenta, não tem problema, quem tem condição, a gente pede para ajudar, e a gente dá um jeito de todo jovem poder participar, tá bom? Acontece dia 21 de setembro, o dia inteiro, das 8 da manhã até as 6 da tarde, tá? Esse ano a gente vai ter uma palestra para os pais, no fim da tarde, então na última horáriozinho, acho que é 5 horas. Vai ser aonde? Vai ser no núcleo especial do Paulo Estevam. Agradecer aqui vocês, do Paulo Estevam, por dar esse espaço para a gente. Tá? Então, no finalzinho vai ter também uma palestra dos pais que forem buscar os jovens. Vai ter essa palestra, acaba às 6. Então, chega às 5, às 6 é a palestra que a gente colocou lá para os pais. E aí também importante falar, a gente está abordando um tema esse ano que é tecnologia, né? E como a tecnologia pode influenciar o nosso dia e de que forma a gente pode usar a tecnologia de uma forma interessante na nossa vida, né? De uma forma positiva. Então esse é o tema, para a gente trazer um tema bem atual, né? Eu queria só colocar uma última questãozinha para vocês, né? Bastante gente falou sobre o jovem aqui, apesar de a gente ter trabalhado ou temas diferentes, né, nos grupos, muita gente trouxe a importância da evangelização e vamos começar a trabalhar todos os nossos princípios desde cedo, né? Então, nesse evento a gente faz uma coisa que eu acho interessante, que é trazer o jovem, né? Às vezes o jovem bem novo para ser protagonista nesse evento. Então ele participa da criação dos estudos, né? Ele participa ativamente das decisões dos grupos ali de estudo, e ele
estar nas salas com o papel do evangelizador, né? Então é um evento para jovens feito por jovens, né? Então vou colocar isso para vocês verem como dá para a gente criar maneiras do jovem ser mais ativo, né? De qualquer forma. Bom, é isso. Se tiver se tiver algum dirigente de grupos de jovens aqui que não está no nosso grupo ainda, da dirigentes aqui da Baixada, pode vir falar com a gente, que a gente coloca e a gente consegue ter uma comunicação mais rápida e mais clara depois, tá bom? Olha, eu passei 1 minuto, mas antes eu vou pedir para o Dorival, você faz a peça de encerramento para a gente. Foi tão gostoso ver o Dorival aqui, fazia tanto tempo que eu não via meu amigo. O Nilton, às vezes eu tenho mais uma oportunidade de estar conversando com ele. Então, Dorival, nos dá a honra aí de fazer o encerramento aí do nosso evento. E agradecer a todos, né, por terem vindo participar, espero que tenham gostado. Essa é a nossa ideia de ouvir. A gente está querendo muito, algo que está querendo discutir, ouvir, questionar, e aí a gente vai descobrindo os caminhos, né? Cada um vai aplicando o que descobriu nesses encontros, nesses bate-papos, e começa a aplicar na casa, e a gente, quem sabe, pode deixar um legado para as futuras gerações, assim como nós recebemos. E é um degrau, né? A gente não vai entregar o mesmo degrau, vai entregar um degrau acima do que nós recebemos. Então vamos fazer esse esforço coletivo, né? A uso desse movimento tem que ser coletivo, a construção da uso não é individual, não é personalista, não é uma figura porque é um médium, notável, coisa e tal, é uma construção coletiva, todos nós. Então vou pedir ao Dorival que faça a peça de encerramento. Queridos, amados irmãos, aqui presente nesta casa de caridade, nesta manhã, onde tivemos a oportunidade de conversar, dialogar sobre aquilo que queremos para a nossa doutrina, do Consolador prometido por Jesus, que possamos ter mais encontros como esses, para que possamos cada vez mais trabalhar os homens, para que nós possamos fazer com que a humanidade terrestre possa passar em provas e expiações para a regeneração. E com certeza está nas nossas mãos esse trabalho edificante prometido pelo Mestre Jesus. Que possamos nessa manhã sairmos daqui e levarmos a responsabilidade que o Mestre Jesus nos deu para fazer deste planeta, para fazer esse país, Brasil, ser a pátria do Evangelho. Mestre amado Jesus, nós queremos te agradecer porque sentimos a tua presença em nosso meio. Despeça-nos, Senhor, em paz. Até a próxima reunião. Que assim seja. Obrigado, gente. O Milton queria fazer. Como eu tenho meia hora, não, eu quero bater uma foto com todo mundo, vai ser meio difícil. Eu acho que se der para a gente ir um pouco mais para frente, ou não sei se bate
tivesse para ajudar o pessoal que fosse complicado. Eu acho que é mais fácil o pessoal vir para frente. A gente pode